que é ética? Eu posso e eu quero, mas eu deverei fazer? Eu vou causar dano a ele? Eu vou prejudicar? Eu vou ferir a dignidade dele? Eu vou causar-lhe prejuízo? Então essa escolha não é isso que está faltando no meio de nós. Um dia que eu parar de sonhar, eu gostaria de ter 7 palmos de terra sobre o corpo que deixou de sonhar, por isso deixou a vida. A vida não é biológica, a vida é o sonho, é a Guimarães Rosa, é a coragem de sonhar e a coragem de fazer o sonho acontecer. Bom, boa tarde. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber novamente o professor João Batista, que está lançando nessa série o seu 2º livro e vem nos prestigiar falando um pouco sobre esse percurso, né, dele, que eu acho que é importante ele falar de como ele chega hoje aqui. Nós temos a grande maioria aqui estudantes do curso de educação infantil, que varia entre o 2º período e até os que vão formar daqui a pouco, né? É um prazer muito grande e essa caminhada, né, vocês que são muito jovens aí, é interessante que quando, né, as pessoas ficam de cabelo branco, como o dele, né, o meu está pintado, mas o quanto nós vamos reconhecendo de uma maneira muito rápida, nos aproximando e identificando. Então, mais ou menos um ano que a professora Gorete me fez o favor de apresentar o professor João Batista, e hoje, né, já apresento não só como professor, mas como um amigo que a vida nos trouxe. Então, aproveitem bastante, tá, desse evento, e gostaria, ao invés de apresentar, gostaria que você se apresentasse para que todos conheçam o que é vir do período que nós vivemos, que foi a ditadura. Tá? Muito obrigada. Mayura, eu fiquei até emocionado, porque eu e o pai dela, que já faleceu, recebemos uma linda homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais, o reconhecimento da reitoria e do Conselho Universitário por unanimidade de que o seu pai, Marcos Rubinger, antropólogo, e eu fomos professores, ou somos professores, embora o Rubinger já tenha ido, da Universidade Federal de Minas Gerais, que ambos fomos perseguidos e caçados pela ditadura militar e tirados da docência e da pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais. Conheci sua mãe, fiquei muito emocionado quando fiquei sabendo que você é filha do Marcos Rubinger. Eu sou sociólogo e antropólogo, seu pai é um antropólogo notável. A minha amiga, onde eu sempre fico hospedado, exceto essa vez, mas almocei lá, na área de bioquímica, Gorete. A cada um de vocês, muito obrigado pela presença, o coordenador do PIBID, o professor, aqui ao lado. Então vamos lá. Esse livro é um conjunto de artigos que eu comecei a escrever em janeiro desse ano, e o último deles, o 12º, foi escrito em julho. E eu os reuni, depois de publicado num jornal digital chamado O Fator, muito lido em Belo Horizonte. Fiz uma revisão sem alterar substantivamente nada e os agrupei por similaridade de tema em 5 grupos. O primeiro grupo, que reúne 2 artigos, trata do que eu chamo de a primeira revolução na educação básica brasileira do período de 1988, da Constituição de 88 até os dias de hoje. O segundo grupo de artigos é uma perspectiva não cética, mas crítica, que trata das escolhas erradas que a educação básica brasileira tem feito ao lado de muitas escolhas certas nesses últimos anos,
da Constituição de 88, não diria até os dias de hoje, mas até recentemente. São 3 artigos nessa perspectiva de revisão crítica do que temos feito e, sobretudo, do que deixamos de fazer ou aquilo que fizemos errado por escolhas erradas que, felizmente, têm sido corrigidas. Oportunamente eu darei os exemplos concretos disso. Antes que eu cometa aqui uma indelicadeza e uma injustiça, eu queria aqui registrar, aos meus 77 anos, a alegria de ter conquistado recentemente um amigo de 24 anos de idade, o Chico Vieira, 25, aqui de Coimbra, vizinho de vocês, um líder democrata, jovem, promissor, esperança em ação. Obrigado pela presença. O terceiro grupo de artigos reúne também 3 artigos, o 6º, 7º e 8º, que são estudos de caso, experiências do Brasil que dá certo em educação e de como é possível, perfeitamente, o Brasil dar muito certo em todos os casos, e não apenas em alguns que aparentemente são exceção, mas que felizmente não são exceção. Nós já estamos progredindo bastante no sentido de obter proficiência e, inclusive, excelência em educação. Eu rapidamente vou comentar sobre isso, sem aprofundar, porque os artigos são autoesclarecedores, eles apresentam evidências de cada uma das coisas que são tratadas. Os artigos 9º e 10º, eu não me contive. Eu tinha lido um artigo de uma pessoa que eu prezo, meu amigo, um pesquisador, um estudioso, que escreveu coisas muito importantes, o Cláudio Moracato, mas ele publicou no Metrópolis um artigo que eu considero infeliz sobre o Plano Nacional de Educação. Então eu resolvi escrever sobre a conjectura que ele apresentou uma refutação, chamando ao debate. Até agora eu não tive a resposta à crítica que fiz ao artigo original dele. E em seguida, eu fiz a mesma coisa, diante de uma conjectura, um tanto, por assim dizer, apocalíptica, crepuscular, de autoria de um ex-ministro da Educação, uma pessoa respeitável, o professor Cristóvão Buarque, que em artigo publicado na Veja nesse ano, assinalou de um modo um tanto sentencioso que a educação básica pública no Brasil é uma tragédia e que a única resposta possível a essa tragédia seria a completa federalização da educação básica pública brasileira. Federalizar 180 mil escolas num país continental, com 26 estados federados e um distrito federal, sendo que a federação é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Eu tinha que escrever sobre isso, não podia deixar sem resposta. E o último grupo, que eu chamei de o ovo da serpente, são 2 artigos de refutação teórica, ideológica, ética e política às agressões que, de algum tempo para cá, o extremismo ideológico, a irracionalidade no Brasil tem feito contra tudo que é público, contra o estado de bem-estar social e, em especial, contra a educação básica pública, gratuita, universal e comunitária. O 11º artigo é uma refutação, uma crítica à proposta ideológica de escola sem partido. E o 12º artigo é uma crítica à proposta ideológica de escola cívico-militar. E termino com um epílogo que é propositivo, é de tipo normativo. É um conjunto de ideias que eu apresento na perspectiva de que o Plano Nacional de Educação, o terceiro a ser aprovado em lei, para o período 2025-2035, que já está em tramitação avançada no Congresso Nacional, possa considerar como possibilidades de desenvolvimento da educação. Em linhas gerais, o livro trata da primeira revolução na educação básica, praticamente concluída, e do que seria uma promessa ainda não desenvolvida, mas já iniciada, de uma segunda revolução da educação básica.
O que é a primeira revolução da educação básica? A palavra revolução foi escolhida de propósito, para assinalar que nós estamos promovendo uma mudança bastante substancial na educação brasileira. Vamos lá então. A Constituição de 1988 só pode ser compreendida se nós olharmos reflexivamente pelo retrovisor para os 21 anos de autoritarismo que o Brasil experimentou dolorosamente de 1964 a 1985. Quando nós chegamos à Assembleia Nacional Constituinte, que culmina com a aprovação da Constituição Democrática chamada Cidadã, ou como dizia Ulisses Guimarães, a Constituição da Esperança, aprovada em 1988, há algumas coisas muito importantes a assinalar. Assim como a Constituição de 88 inventou o estado de bem-estar social no Brasil, do ponto de vista de constitucionalizar um sistema único de saúde, o SUS, hoje celebrado no mundo inteiro, constitucionalizar um sistema de seguridade social, aposentadoria, previdência pública e assim por diante, constitucionalizar um sistema de assistência social, constitucionalizar até a reforma agrária, também constitucionalizou a educação básica, pública, universal, gratuita e comunitária no nosso país. Por quê? Nos 13 artigos que compõem o capítulo dedicado à educação, o primeiro deles diz que a educação é dever do Estado, da sociedade e da família. Em seguida, propõe uma tripartição entre a União, os Estados Federados e o Distrito Federal e os municípios, mas uma tripartição solidária, na forma de uma cooperação semelhante ao modelo que também foi proposto e colocado em prática pelo SUS, a cooperação interinstitucional e a cooperação federativa entre a União, governo federal, os estados e os municípios no Brasil, que nós sabemos que o Ministério da Educação, com a exceção de poucas unidades chamadas CEPEX, não oferece o ensino médio propriamente dito. Quem oferece o ensino médio público no Brasil são as redes estaduais. E quem oferece o ensino fundamental associado à educação infantil são as redes municipais. Ainda havendo uma zona de convergência, que muitos municípios já oferecem o fundamental pleno, mas ainda algumas redes estaduais também oferecem o chamado Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Mas, de um modo geral, essa é a linha divisória em torno da qual deve ser proposta a cooperação. A meu juízo, já demanda hoje uma revisão. A própria constante demográfica, que estabelece a dinâmica da população e assinala que, embora a população brasileira ainda esteja crescendo, está crescendo porque os idosos estão vivendo muito mais, não porque esteja havendo uma ampliação dos nascimentos. Tanto não está havendo uma ampliação dos nascimentos, que nós estamos tendo um despovoamento relativo da escola fundamental no Brasil. Do 1º ao 9º ano, nós já temos, desde o ano de 2002, uma sequência que não para de redução em números absolutos da matrícula universalizada, mais redução no ensino fundamental. Isso não aconteceu ao longo do tempo no ensino médio pelo represamento do ensino médio, mas agora já temos também uma redução. E em breve nós teremos também uma redução dos ingressos na educação infantil, que ainda não aconteceu porque a creche 0 a 3 anos e 11 meses ainda não foi universalizada, embora já tenhamos alcançado quase 40% de oferta da população nessa faixa etária. A promessa do 3º Plano Nacional de Educação é de chegarmos a um mínimo de 50%, que é um percentual formidável. Lembrando que a creche não é política social, de guardar as crianças em alguma instituição para que as mulheres possam trabalhar. A educação infantil, tal como se encontra estabelecida na Base Nacional Comum Curricular de 2017,
ela se funda em 3 pilares: cuidar, brincar e aprender. Ela está pedagogizada. Pedagogizada. Não é mais o brincar e cuidar. É o brincar, o cuidar e o aprender. É nessa perspectiva que se oferece no Brasil hoje a chamada educação infantil, que tem 2 segmentos, como vocês sabem muito bem: a creche, até 3 anos e 11 meses, e o pré-escolar, que era de 3 anos, foi reduzido a 2, enquanto o fundamental, que era de 8, passou a 9 anos a partir do ano de 2007. Esse é o modelo. O que penso e gostaria muito que o próximo Plano Nacional Decenal de Educação abordasse é a necessidade de se rever o papel institucional das Secretarias de Estado de Educação no que respeita à terminalidade do ensino médio, em particular a oferta do pós-médio de educação profissional combinada com a educação acadêmica. Há uma combinação. É alguma coisa que hoje escapa às Secretarias de Estado de Educação, que não estão e nunca estiveram preparadas para oferecer educação profissional, de tal modo que há um paralelismo nessa oferta. É o Sistema S de um lado, a Paula Souza, uma fundação que existe desde a década de 40 em São Paulo, iniciativas pioneiras recentes na Bahia e em Pernambuco, mas de um modo geral, as redes estaduais de ensino, as secretarias estaduais de educação continuam desconhecendo a importância, a relevância e a prioridade equivalente da educação profissional de nível pós-médio. Como elas estão perdendo alunos, que o fundamental cada vez mais é municipalizado, elas deveriam fazer não só uma compensação em termos de matrícula, porque o recurso que vai do Fundeb é proporcional ao quantitativo da matrícula, mas elas deveriam, por uma questão de autoconsciência diante das necessidades da sociedade brasileira e à vista da incessante revolução científica e tecnológica e os impactos da automação e da inteligência artificial no mundo do trabalho, voltarem-se agora também para a chamada educação profissional na perspectiva da revolução tecnológica incessante, assunto que as notáveis secretarias de Estado de Educação, que eu as tenho no coração, entendem tanto quanto este sociólogo e antropólogo entende de física quântica, ou seja, nada. Não é assunto que preocupa as secretarias de Estado de Educação. E isso é uma, por assim dizer, omissão do ponto de vista histórico e social, hoje inaceitável. Penso que há papel institucional doravante das secretarias de Estado de Educação pensar em criar em cooperação com os municípios, com o mercado, uma rede público-privada em cooperação de educação profissional, sem onerar os alunos com qualquer tipo de pagamento. Mas por que público-privada? Porque o mundo do mercado será beneficiado com profissionais bem formados, qualificados para responder às demandas modernas do mundo do trabalho mudado pela revolução tecnológica. Então haverá muito interesse das empresas que são sérias em investirem em cooperação com o Estado, por sua vez em cooperação com os municípios, ao invés de investirem de modo próprio, cada um em sua própria empresa e de modo um tanto anárquico, sem uma sistematicidade. Está faltando essa visão. A primeira oportunidade que eu tiver de conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana, esse é um assunto que eu gostaria de abordar. Já estou até antecipando aqui que é uma lacuna que não deve mais permanecer como lacuna, porque isso é uma demanda da vida contemporânea num mundo de revolução tecnológica incessante. É manter o ensino médio, sim, como percurso profissional, porém indo além, criando a alternativa entre o ensino médio e o ensino universitário acadêmico, como se faz na Europa, de maneira ampla em todos os países europeus, inclusive na humanista França, de oferecer uma alternativa que é um percurso intermediário, que você pode chamar de pós-médio, ainda que seja uma denominação um tanto imprecisa. E isso não impede que depois o aluno queira e opte como um direito dele de fazer uma carreira universitária.
ele poderá fazê-lo, mas nós precisamos de oferecer alternativa. Houve um avanço expressivo da Constituição de 88 até essa data. Para ser justo, concretamente, foi a partir de 2003 até essa data, na oferta nacional de educação profissional fora do sistema S. Nós não tínhamos mais do que meia dúzia de matrículas, hoje são 1.600.000 alunos nos chamados Cefeps, portanto, responsabilidade direta do Ministério da Educação, embora a demanda nacional que se possa estimar, certamente bata na porta dos 8 a 10 milhões de alunos, que é uma perspectiva de futuro que deveríamos ter. Seja como for, abrimos a nova avenida, estamos caminhando numa direção adequada, mas fica essa lacuna. E os estados? E as secretarias de Estado de Educação? Esse é um assunto só do governo federal? É um assunto somente do sistema S? Não. Não. O mundo mudou, o Brasil mudou, o quadro demográfico mudou rapidamente, a dinâmica demográfica hoje mostra que cada vez mais nós teremos menos alunos na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no médio acadêmico. Isso facilita muito a mudança, por assim dizer, de visão das secretarias estaduais de educação. Só que essa mudança é uma mudança de tipo mais ou menos copernicano. Tem que mudar muito para aprenderem a trabalhar em cooperação com o mercado, que você não improvisa, que quando se trata de educação tecnológica, você tem que trabalhar com o componente da obsolescência, que acontece cada vez mais rápida, e você não pode contratar especialistas neste curso, porque este curso está datado, ele vai durar 3 anos, 4 anos, com a mudança tecnológica ele morre e é preciso outro. Então tem que ter uma flexibilidade que o serviço público, tal como ele está estruturado, não tem e não conseguiria atender essa demanda. O modelo foi criado nos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se criou como alternativa, pelo menos teórica, entre a sociedade, entre o Estado e o mercado, a ideia do terceiro setor. Criou-se a figura da organização da sociedade civil de interesse público. Ela é pública com funcionamento semelhante a organizações de mercado, mas ela é pública e permite doação internacional, doação de pessoas físicas, doação de empresas, cooperação ampla, um conselho funcionando, porém com regras de mercado, entretanto com oferta pública, gratuita, universal, sem excluir a quem quer que seja. Isso me parece um modelo muito adequado, embora permaneça ainda muito desconhecido, especialmente no âmbito das secretarias de Estado de Educação. Eu fui secretário de Estado de Educação, tentei implantar isso em 1998, mas perdemos a reeleição e, infelizmente, o projeto que já estava negociado com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para implantar isso. Eu tinha implantado 9 modelos, contratei o CEPEPLAR da UFMG para estudar as economias regionais e as vocações econômicas por região e implantamos 9 modelos para testar. Perdemos a reeleição e com isso, infelizmente, como costuma acontecer no Brasil, a ideia foi para a gaveta e desapareceu. Mas está na hora de voltarmos a refletir sobre esse assunto. Bem, vamos lá. Qual foi a grande mudança que a Constituição brasileira nos proporciona no âmbito da educação básica pública, além da cooperação tripartite? A mudança é a seguinte: até 1988, inclusive, os estados e municípios brasileiros investiam dos seus orçamentos anuais até 8% nacionalmente em educação básica pública. Não se falava educação básica na ocasião. Prova dos 9. O antigo grupo escolar, nem ele estava universalizado. Prova dos 9. O antigo ginásio, vocês terem uma ideia, morando em Belo Horizonte, filho de médico, diretor do IPSEM, filho de pianista, portanto da elite de classe média alta, eu pude entrar no fantástico Colégio Estadual de Belo Horizonte, onde todos os professores à época eram catedráticos e autores dos livros que eram adotados.
eu lembro o nome de cada um e os livros que eles escreveram, porque o então governador Magalhães Pinto criou 4 anexos do Colégio Estadual Central, famoso Colégio Estadual Central, projeto de Niemeyer, maravilhoso, com o vestibular que na ocasião eram 96 candidatos por vaga. Eu fui estudar no anexo Sagrada Família, num bairro de Ferroviário, com professores simplesmente espetaculares e autores de livros, tipo Clemenceau Saliba na matemática e assim por diante. E aí você tinha direito de entrar no curso científico no Colégio Estadual Central. Estou falando de Belo Horizonte, capital, início dos anos 60, Como é que se dava acesso ao antigo ginásio? O ensino médio. Belo Horizonte tinha o Colégio Estadual Central, a Prefeitura tinha o IMAR e o Colégio Marconi, e o governo federal tinha, através das Forças Armadas, o Colégio Militar, um colégio militar. Era o que havia. E o Instituto de Educação para formar professoras normalistas, mantido pelo Estado. Era o que havia de oferta pública de ensino médio, na linguagem de hoje, em Belo Horizonte. Quem é que oferecia ensino médio na América Latina, especialmente no Brasil? Quando acontece a Revolução Russa em 1917, o Vaticano responde com, foi chamado de romanização. O Vaticano convoca as ordens religiosas europeias e canadenses, e daí todas essas ordens migram para a América Latina e vêm implantar colégios. Minas Gerais, por exemplo, recebeu colégios internos, semi-internos e externos, femininos e masculinos, nos interiores. A língua oficial era o francês, em geral era o francês. Isso se espalhou. As elites estudavam não em escolas públicas, que não as havia. Estudavam nessas escolas, somente das elites. E o povo brasileiro, e o povo de Minas Gerais, que quando conseguia chegar ao ginásio, aí parava porque não havia oferta pública de ensino médio. Eu era secretário de Estado de Educação quando eu descobri, que eu trabalho muito com dados, leio muito dados, busco muita evidência, que nós em Minas Gerais, em 1996, na vizinhança do século XXI, tínhamos escola estadual de ensino médio somente em 285 de um total de 853 municípios. Eu me lembro que eu fiquei envergonhado. Como é que eu fiquei sabendo só disso? Não tinha um artigo, nem de jornalismo investigativo, nem uma tese acadêmica, nada sobre a questão da falta do ensino médio para as populações que concluíam o ensino fundamental. E nós, em 2 anos, universalizamos o ensino médio de um modo, por assim dizer, meio guerrilheiro, meio fantástico, mas conseguimos colocar nos 853 municípios, e a um preço. O orçamento de 25%, o mínimo constitucional, podem confirmar isso, se quiserem, agora, aí nas redes sociais, que o número é quase inacreditável, subiu para inacreditáveis 44%, para a tristeza de quase todos os meus colegas secretários, porque os 44% chegamos até lá tirando o orçamento de outras secretarias para garantir a universalização do ensino médio. Mas é a vida, e perdemos a eleição. É a vida, né? Os cidadãos é que escolhem, os cidadãos estão certos, né? Provavelmente algum grave erro nós tenhamos cometido para que tenha acontecido dessa maneira. Nós temos que respeitar o voto do cidadão, goste-se ou não. E como somos democratas, espere, daqui a 4 anos tem outra eleição. Prepare-se melhor, tente ganhar. É assim que é a vida em democracia. No mais é guerra, né? Enfim. Então eu estou falando de uma coisa dramática. 1996 não havia ensino médio público para os concluintes do ensino fundamental em Minas Gerais. Como é que se deu a mudança? A mudança se dá na Constituição brasileira, quando os 8% que os estados e municípios investiam em educação pública triplicam para 25% como mínimo constitucional. E a extrema-direita brasileira quer rever isso. Ela quer fazer contenção de gastos públicos em cima de corte dos 25%, corte dos 18% da saúde,
não permitir correção do salário mínimo com cláusula de correção acima da inflação, para que o pobre tenha um ganho real acima da inflação, isso chegando até o provento do aposentado. Ela quer cortar em cima do assalariado, em cima do pobre, em cima da classe média de baixo rendimento, mas ela não quer mexer na pirâmide. A pirâmide da distribuição de renda, que já é por si, só por ser uma pirâmide profundamente desigual, tem uma torre. Essa torre aqui, na cumieira da pirâmide, reúne 120 mil famílias. Acima da torre tem uma agulha. Essa agulha reúne 140 mil famílias. E essa agulha, com 140 mil famílias, responde pela apropriação de 40% de toda a riqueza gerada no país Brasil. Esse é o perfil da distribuição de renda em nosso país. Então, ao invés de vamos então fazer com que a agulha pague imposto de renda na pessoa física de 10% que não paga, que a agulha e a torre paguem 20% incidente sobre ganhos de dividendo. O que é dividendo? É investimento financeiro na expectativa de que a empresa vai gerar um grande lucro, e uma parte do lucro, que é natural que haja lucro, é distribuída na forma de ganho financeiro ao investidor. Na Europa a tributação é de 20%, nos Estados Unidos é de 20%, no Brasil, zero. Taxar remessas de lucro ao exterior. Quando o Leonel Brizola, lá em 63, falava isso, era comunista. A Europa tributa remessa de lucros em 20%. A Ásia tributa remessa de lucros em 20%. Agora nós conseguimos aprovar, começando com 10%. Antes era comunismo, agora até a direita aprovou. É muito interessante isso, né? Como é que o discurso ideológico mistifica, né? Então eles não querem mexer na agulha e na torre e nem na pirâmide, mas querem mexer lá embaixo da pirâmide para aumentar a base pobre da pirâmide, tirando do pobre um ganho adicional que ele tem. Essa é a mentalidade da maior parte das elites empresariais brasileiras. Como é que nós respondemos a isso? Com democracia, com mais democracia, com consciência democrática, com civilidade democrática, com cidadania democrática, para defender a democracia em nome de verdade, justiça, direitos humanos e mudanças feitas na paz, dentro da democracia e nunca contra ela. Mas isso são escolhas que competem a vocês e sua consciência. Shakespeare, que ninguém se coloque entre o ser e sua consciência. O ser e a consciência que briguem entre si e resolvam, se possível, namorem entre si, para que haja paz perpétua do ser consigo mesmo. Esse é um problema que vocês vão resolver na esfera da consciência individual e das experiências de vida de compartilhar em pensamento, reflexão, debate e algum tipo de participação cidadã. Pois bem, volta ao ponto. Então nós resolvemos razoavelmente a questão do financiamento da educação básica brasileira de modo estrutural garantido na Constituição. Isso vai ser aprimorado no período de 95 a 2002, quando o Paulo Renato de Souza, ex-reitor da Unicamp, ex-secretário de Estado de Educação em São Paulo, ministro de Educação durante 8 anos nos governos de Fernando Henrique Cardoso, cria em 1996 o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, cujo propósito era, em 10 anos, garantir a universalização da oferta pública de ensino fundamental. Nós precisamos de 3 anos. Quando chegamos em 98, estava universalizado. Quando chegamos em 2002, o ensino médio estava praticamente universalizado no Brasil. Nós avançamos muito com a democracia. Não nos esqueçamos que isso se deve à democracia. Ditadura, 8% de investimentos em educação pública. Com a democracia, mínimo de 25%, regulamentados pelo Fundef. O que fez o Fundef? Estabeleceu uma regra segundo a qual os recursos do fundo seriam distribuídos entre os estados e os municípios
conforme o quantitativo da matrícula. Com isso, então, todos os preguiçosos moveram-se, pois havia município que não tinha nenhum aluno, professor, nenhum, eram todos do Estado. E os estados adoravam ter o monopólio da oferta de educação, porque julgavam que somente os estados e suas secretarias estaduais, realmente boas, tinham as qualificações para oferecer a educação pública, ignorando que os municípios podem formar competências ao longo do tempo e oferecer um ótimo trabalho. Tanto é que hoje, nada como a evidência empírica para dar o testemunho. Quando nós pegamos, em Minas Gerais, hoje, o último resultado de 2023 do IDEB, o IDEB das redes públicas é 6,2. A rede estadual tem menos de 200 mil alunos nos anos iniciais. O IDEB é 6,1. As redes municipais têm mais de 95% dos alunos nos anos iniciais. O IDEB é 1/10 maior do que o IDEB do Estado. Ou quando nós pegamos o Ceará, para dar o exemplo de Sobral, o último IDEB de Sobral, que tem 30 mil alunos na rede municipal, nos anos iniciais, é 9,6 numa escala de 0 a 10. E nos anos finais é 7,8 numa escala de 0 a 10. Os estudantes sabem tudo. E quando nós pegamos os resultados do Brasil, comparando Brasil com Brasil, os melhores estados em perspectiva de crescimento comparado são Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco no ensino médio, Espírito Santo no ensino médio, ou seja, o Nordeste está à frente do restante do Brasil. Nós temos 100 municípios nordestinos que têm os maiores IDEBs do Brasil. Das 100 melhores escolas públicas brasileiras, 70 estão no Ceará, em Alagoas e no Piauí. 70 é a melhor educação básica do Brasil. Sobral é a melhor educação básica da América Latina, segundo a Universidade de Stanford, que há anos faz uma pesquisa longitudinal, comparando Sobral consigo mesmo ao longo do tempo, e está chegando a essas conclusões. Então nós temos lugares onde a excelência, não apenas a proficiência, já foi alcançada. O que é a proficiência? Dado um referencial curricular, é aquilo que se espera que os alunos aprendam, conheçam e saibam fazer, por disciplina e ano da escolaridade. Admite-se que a proficiência é quando os alunos dominam algo em torno de 70% das habilidades a serem estudadas, estabelecidas no currículo, no caso da BNCC. O que é a excelência? É quando se aproxima de 10%, é quando se aproxima de 100%, é quando já ultrapassou 8%, já está ultrapassando 9%. Ceará. Então a excelência em educação não é uma quimera, não é uma utopia. A excelência é um nobre objetivo que nós poderemos realizar aqui em Viçosa, aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil como um todo. Ok? Proficiência e excelência, não esqueçam disso, porque a linguagem está muito concentrada em proficiência, que é muito bom, como se a excelência fosse uma quimera, fosse uma utopia, fosse algo inatingível, e é uma realidade no meio de nós, é parte da realidade que nós estamos construindo. Depois do Fundef, volta ao ponto, veio o Fundeb, 10 anos depois. O ministro então era o Fernando Haddad. O que ele fez? À medida que o Fundef cumpriu a sua promessa, agora é hora de olhar para um lado e para o outro. O fundamental já está garantido. Dinheiro para o médico, dinheiro para a educação infantil. Então houve uma repartição ponderada entre educação infantil, fundamental e médio, através do Fundeb de 2007. Com isso, quando chegamos nos governos Dilma, a pré-escola estava universalizada no Brasil com um padrão de oferta muito bom. A creche em expansão, ainda não universalizada. Então já tínhamos educação infantil caminhando para a universalização, fundamental e médio universalizados, expansão da educação profissional e expansão notável do ensino superior, inclusive na pós-graduação. Só nos governos Lula 1 e Lula 2 foram criadas 19 novas universidades federais, ao passo que cada uma delas, por sua vez, criou numerosos campi. O de São João del Rei, a de São João del Rei criou mais 4 novos campos,
que gravitam ao redor do principal, e assim por diante. No meu tempo de estudante universitário, nós éramos 270 mil no Brasil. Hoje nós somos, nas federais, incluindo os IFETs, perto de 2 milhões. O total de estudantes universitários, incluídas as particulares, é perto de 8 milhões. Deveríamos ter um mínimo de 17 milhões, mas de 270 mil para 1 milhão e 800 nas federais e 8 milhões no Brasil como um todo, e boa parte dos 8 milhões ajudada pelo ProUni, que é dinheiro público através de isenção tributária para beneficiar o estudante pobre, é um avanço que nós precisamos ver em perspectiva. Então, a primeira revolução na educação básica, concretamente o que é? Primeiro, a modelagem institucional. Garantimos o financiamento estruturado, constitucionalizado, com um consenso nacional entre os entes federados, e a sociedade civil comprou essa briga para ela. Primeiro. Segundo, a tripartição e a cooperação institucional, União, Estados, municípios. Terceiro, escola pública, gratuita, universal e comunitária. Ela é estatal pela provisão de meios. Ela é universal porque ela atende a todos sem discriminar a ninguém. Inclusive, em 2007, todos os deficientes do Brasil ingressaram na escola pública, inclusive com atenção individualizada, ainda que não fosse de excelência, mas isso está avançando. E antes eles eram escondidos nos porões das casas, como se fosse uma espécie de punição, de danação, de mal olhado ou alguma coisa desse tipo. Estão todos eles em nossas escolas, embora a medida tenha sido tomada sem uma prévia preparação de diretores, pedagogos e professores, e nós fizemos uma espécie de tomada de assalto ao céu e colocamos os excluídos deficientes dentro da escola pública, e eles descobriram pela primeira vez em suas vidas a alegria de viver. Foi uma maravilha do ponto de vista de humanização, do ponto de vista societário, do ponto de vista da compaixão humana, dos bons valores humanos. É uma construção maravilhosa essa que foi feita. Isso vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nós universalizamos a matriz. Desculpa. Por que comunitário? Porque o modelo proposto na Constituição não é só a escola pública, com qualquer padrão de gestão, meritocrático, via concurso, ou de alguma outra maneira, não. Há uma celebração da participação da família e da comunidade, das lideranças sociais, da vizinhança da escola, na forma de um colegiado escolar, co-participante da gestão escolar. É o modelo da gestão democrática. Como nós não temos uma genuína, forte e disseminada educação para a vida em democracia, nós temos hoje na escola pública, igualitária, universal, pública, um déficit de escola comunitária, um déficit de participação democrática da família. E nós temos um superávit de crítica que vem das escolas, dizendo que as famílias participam pouco, mas os colegiados, que seria um mecanismo de trazer as famílias para dentro da escola, fecham as portas, que é criar um colegiado, presidido pela diretora, que já é a diretora, criado um colegiado, que quem define a pauta, quem define o dia, o local e a hora é a diretora. Criar um colegiado no qual não há poderes decisórios distribuídos entre os seus membros da comunidade é criar um castelo de cartas, é criar alguma coisa que não faz sentido para quem queira participar e oferecer contribuições. Nós temos aí um déficit de democracia. Uma coisa é o discurso que as escolas fazem, outra coisa é a vida real. É a vida real com esse déficit de democracia. Eu não falo isso em teoria. Eu sou consultor em 4 municípios. Eu trabalhei em 7 municípios brasileiros, em 130 municípios brasileiros. Eu vou para dentro de escola, eu vou para dentro de sala de aula, acreditem ou não, eu tomo leitura de aluno, cronometrando um minuto quantas palavras o aluno lê do 1º ao 5º ano. Eu faço isso em Conceição do Mato Verde, eu faço isso em Ouro Preto, todo mês, durante 3 dias, eu estou dentro de sala de aula, desse tamanho, com 1,90 m, com criancinha de 7 anos de idade, no 2º ano de alfabetização. Faço isso, observando a professora, como é que ela lê, se ela pausa, se ela faz pontuação, se ela tem ritmo, se ela faz entonação, como é que a criança lê, e assim por diante. É meu dever de ofício, e orientar
e alertar e oferecer caminhos e aprender ao mesmo tempo. Volto ao ponto. Nós criamos também o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, originariamente para avaliar os concluintes do ensino médio. Só que a matriz de competências do Enem, que trouxe para o Brasil a ideia de competências e habilidades, que é um assunto que merece um seminário à parte, que é genial. Competências e habilidades, isso veio pela primeira vez, não foi nos parâmetros curriculares nacionais de 1998, não. Isso veio pela primeira vez no Enem, também criado em 1998, pela excelente psicóloga cognitiva da Unicamp, Maria Inês Fini, então presidindo o INEP, no Ministério da Educação, e propôs 5 grandes macrocompetências e um derivativo de habilidades. Fundou o Enem e hoje é a única porta de entrada do ensino universitário público e privado em todo o país. E é um dos modelos de avaliação do aprendizado do aluno concluinte do ensino médio. Mas a ideia de competência e habilidade vai servir de parâmetro. 19 anos depois, quando finalmente é aprovada a Base Nacional Comum Curricular, que entre os seus 3 fundamentos, um deles é o trabalho com competências e habilidades. É um dos fundamentos da nossa Base Nacional Comum Curricular, culminando com a filosofia pedagógica resumida no conceito de educação integral, que é o que se propõe, não o tempo integral em si, mas o tempo integral a serviço da educação integral, que é uma volta a Anísio Teixeira, que não só valorizava muito a dimensão cognitiva, mas dizia que o sentido último da escola é educar para a vida em democracia, educar os sentimentos, educar valores, desenvolver a sociabilidade, humanizar as pessoas e educar para a vida em democracia. Ele foi um dos autores do famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932. Aliás, os primeiros a proporem a ideia de Plano Nacional de Educação, 1932. Em 1950, o que ele teorizava, ele criou a Escola Parque em Salvador, na Bahia. E passaram-se 67 anos, até que a ideia originária de Anísio Teixeira viesse coroada na Base Nacional Comum Curricular de 2017. A ideia de educação integral é o modelo que Anísio Teixeira implantou na Escola Parque, na Bahia. Eu trabalhei 2 anos dentro da Escola Parque, dando consultoria à Secretaria de Estado da Bahia, quando o Jacques Wagner era o governador. Então nós tivemos muitos avanços do ponto de vista de construção institucional. Nós criamos um dos melhores sistemas de avaliação nacional do aprendizado, aperfeiçoadíssimo agora. E eu quero aqui fazer homenagem como cidadão brasileiro, estudioso de educação, ao cearense e atual ministro da Educação, Camilo Santana, que eu não conheço pessoalmente, porque a criação do Renalfa é das melhores coisas já criadas na educação brasileira em todos os tempos. O que é o Renalfa? 3 vezes ao ano, abril, agosto e outubro, do 1º ao 9º ano, do 1º ao 5º, língua portuguesa, escrita, leitura e matemática. Do 6º ao 9º, língua portuguesa, matemática e ciências. Todos os alunos, 100% dos alunos, de 100% das escolas, são avaliados mediante um teste padronizado, aplicado pelas professoras dos próprios alunos mediante um treinamento prévio. A devolutiva é feita por um programa de computador. Em 48 horas, as respostas dos alunos estão estão processadas, analisadas pedagogicamente e vêm os scores, habilidade por habilidade, escola por escola, ano da escolaridade por ano da escolaridade, turma por turma, matemática, leitura e escrita, aluno por aluno, qual o percentual de acertos de acordo com as habilidades que foram aferidas no teste.
e com as recomendações pedagógicas do tipo de intervenção a ser feita imediatamente em tempo real para que o aluno não fique para trás. Não há nenhum país do mundo que faça algo parecido, ainda mais com a dimensão continental que nós temos. Isso está acontecendo e vai eliminar definitivamente na escola brasileira a figura que vem se repetindo ao longo de anos do analfabetismo funcional escolarizado, ao ponto de um aluno chegar ao 9º ano, aos 14 anos de idade, não ter habilidade de escrita, não entender o que lê e ler mal quando não lê, silabando no 9º ano. No 9º ano. No 9º ano. Isso vai acabar. E não tem mais lugar para o erro colossal, dentre tantas coisas boas, feito por volta de 2007, que durou até a BNCC, quando a BNCC consagrou que o ciclo de alfabetização dura 2 anos, primeiro e segundo, crianças de 6 e de 7 anos, e não alfabetizar na idade certa até os 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade a criança já ingressa no 3º ano alfabetizada, no mínimo com escrita alfabética, se não a ortográfica. Que no meu tempo de grupo escolar, nós escrevíamos todo dia, nós líamos todo dia, silenciosamente em voz alta, não chamava redação, chamava composição, vinha da música, eram 3 redações por semana no grupo escolar. E agora? E agora? Nem a professora me escreve, nem a professora me escreve. Imagina o aluno, imagina o aluno. Ah, computador, tecnologia, a motricidade fina já dançou, não consegue pegar numa caneta e num lápis. Se for escrever, não sabe se começa da esquerda para a direita ou igual o árabe, da direita para a esquerda, ou igual o japonês ou o chinês, na vertical de cima para baixo ou de baixo para cima, não sabe, não tem noção, não sabe o que é titulação, o que é parágrafo, maiúscula, minúscula, perdeu a noção completamente. Em compensação, ganhar uma habilidade que eu gostaria de ter. Escreve numa rapidez monumental com esses 2 dedos aqui, coisa que eu não consigo imaginar. Pelo menos escrevem, hein? Pelo menos suponho. Né? Já que escrevem com 2 dedos na tela do celular, então vamos passar 3 redações para eles por semana, para escrever letra de hip hop, ou letra de funk, ou o que seja, com os 2 dedos, mas escrevam, contanto que escrevam, que haja algum trabalho intelectual criativo. Enfim. Está voltando o lápis, a caneta, o papel, o caderno, está voltando com força total, está até voltando o professor escrever no quadro em vez de projetar, para o aluno copiar para reaprender motricidade fina. É incrível, é incrível. Aí você olha em perspectiva, desculpe fazer um volteio de vez em quando, mas tudo que era bom porque era bom. Me desculpe o truísmo. Ditado nunca fez mal a ninguém. Para casa nunca fez mal a ninguém. Aliás, quando você vê, para mim, a melhor pesquisa feita em educação no Brasil, pesquisa aplicada, coordenada pelo Francisco Soares, professor emérito da UFMG, especialista em estatística aplicada em educação, foi presidente do INEP. A pesquisa chama-se 2001, vocês acham ela aí? O efeito escola, efeito de variáveis intra e extraescolares no aprendizado do aluno. São testadas várias variáveis, retiradas dos questionários respondidos pelos alunos quando da aplicação da Prova Brasil. Qual é a variável que mais impacto tem no aprendizado dos alunos? Professor passar o para casa todo dia, o aluno fazer o para casa todo dia e o para casa ser corrigido em salas de aula todo dia na forma de um painel de debate. É o maior impacto. Entretanto, durante 20 anos, década de 90, primeira década desse século, o para casa, devido à modernidade, foi abolido da vida escolar. Agora voltou com força total. A tabuada nunca fez mal a ninguém. Certa feita foi abolida. Voltou com força total. Tudo que era sólido desmanchou no ar, agora voltou a ser sólido. Sempre deu certo, você não desfaz o que dá certo. Todas as águas que descem puras da montanha, pode beber de todas elas. Pode beber do construtivismo, pode beber do método fônico, pode beber de todos, contanto que os alunos aprendam o que precisam aprender no tempo certo. No tempo certo. Aliás, tem uma outra pesquisa, coordenada por 5 universidades, empírica, comparada, que mostra quão bem aprendem os alunos numa classe construtivista, razoavelmente. Quão bem aprendem os alunos numa classe fônica,
razoavelmente. Quão bem aprendem os alunos quando a professora, de modo criativo, combina diferentes abordagens. Aprendem muito mais do que razoavelmente. É empírico, não é ideológico, não é um debate teórico de excludentes, é empírico. Então vamos beber de todas as águas e assim por diante. Né? Escolhas de abordagens não é uma questão ideológica. É preciso verificar empiricamente o impacto disso no aprendizado dos alunos. Esse é o critério de verdade fundamental, é um critério empírico, não é teórico apenas. Né? Enfim, voltando ao ponto, na construção institucional, um sistema de avaliação da educação básica que se completa agora com o RENALFA, como eu falava. Piso nacional de salário com correção acima da inflação. Repartição da jornada de trabalho do professor por semana, 2/3 em salas de aula e 1/3 fora das salas de aula. Para estudo, pesquisa, registro, escrever, ler, pensar, interpretar e assim por diante. Participar de entrevista com a pedagoga, participar de formação continuada na escola. Entretanto, o que acontece concretamente na maioria das escolas brasileiras hoje? Visita às escolas. Peça para ver a agenda de funcionamento da escola na semana. Procure de segunda a sexta que dia e horário que está agendado o módulo 2, que é a reunião dos professores com as pedagogas para estudar em determinado assunto, visando aperfeiçoar o conhecimento, a didática dos professores. De cada 10 escolas, vocês vão encontrar em apenas uma o agendamento semanal. Vocês vão encontrar em 100% delas o agendamento mensal. Mas elas ganham 2/3, 1/3 para fazer isso toda semana. Tem uma mania no Brasil de passar a mão na cabeça do pobre do professor, da pobre da professora. Pobre é o aluno que não aprende. Professor e professora merecem todo respeito, consideração, reverência, reconhecimento. Mas são adultos, não são adolescentes. São profissionais que fizeram uma escolha. E essa escolha é contratual. O que é contrato? É trato com o outro. Ninguém impõe contrato a quem quer que seja. Contrato é, por definição, voluntário entre duas pessoas ou dois entes que têm autonomia moral e intelectual para fazer escolha com responsabilidade. Então, cumpra o que é contratual. Ah, não gostei. Mude, mas cumpra até mudar. Isso se chama ética. O que é ética? Eu posso e eu quero, mas eu deverei fazer? Eu posso e eu quero. Se eu fizer, qual será o impacto disso em cima do outro que está à minha frente, ao meu lado? Eu vou causar dano a ele? Eu vou prejudicar? Eu vou ferir a dignidade dele? Eu vou causar-lhe prejuízo? Então essa escolha não é ética. Eu quero e eu posso, mas eu devo? É uma questão de consciência. Chama-se ética. Basicamente isso. É isso. Isso está faltando no meio de nós. Não é fácil falar isso não, né, gente? Porque todo professor, em tese, deveria ser um modelo ético. Não é fácil não. É intencional? Não. É uma fé de jeito nenhum, mas acontece. E não pode acontecer. Porque quem é que paga o pato? É o aluno, que é o mais vulnerável. Aí tem falhas estruturais, direção, secretarias, permissividade, coisas desse tipo, enfim. Mas deixa pra lá. O fato é que a primeira revolução da educação básica nós praticamente a completamos com a expansão da escola em tempo integral no Brasil. E agora a expansão até a universalização da creche. Qual é a segunda revolução industrial? Perdão, a segunda revolução educacional? Começa, na minha avaliação, com a aprovação pela primeira vez na história da educação brasileira de um currículo nacional vinculatório. E os parâmetros curriculares nacionais não eram vinculatórios, eram parâmetros opcionais. Agora não. Você pode ter o currículo de Minas, o currículo de São Paulo, o currículo do Rio Grande do Sul, mas todos baseados no padrão. Qual é o padrão? Base Nacional Comum Curricular. O que é um padrão? Responde a duas questões. O que precisa ser feito e quão bem fazer o que precisa ser feito. Se o seu padrão de quão bem é apenas a proficiência, você nunca vai alcançar a excelência. Se o seu padrão é apenas o regular, você nunca vai alcançar a proficiência.
Se o seu padrão é a proficiência para depois chegar na excelência, aí está o Ceará. Nós vamos gradualmente também chegar na excelência. Tá? Então isso nós temos. A BNCC, a reforma do ensino médio, o Renaldo agora e as possibilidades em aberto de formação continuada em serviço, inclusive em nível de pós-graduação para os professores brasileiros. Portanto, a segunda revolução, que é a da melhoria contínua até a consolidação de um alto padrão de qualidade do ensino e do aprendizado, e um ensino e um aprendizado que contém a dimensão da educação integral, que aí entram as tecnologias, os esportes, a questão dos direitos humanos, a educação dos sentimentos, as artes, a música, o teatro, a dança, as artes plásticas. Isso é uma escola humanizada. Isso é uma escola da pluralidade. Isso é uma escola que satisfaz o que é próprio da condição humana. Isso é educação integral. Nisso as pessoas crescem como seres humanos, aprendem a conhecer opções e a fazer escolhas no campo moral e intelectual, com responsabilidade individual, social e política, diante da comunidade na qual vivem. Essa é a expectativa, é a filosofia pedagógica da BNCC. Isso está em processo, estamos avançando. Portanto, me permitam, meus amigos Cláudio Murakami e Cristóvão Porto, aqui ausentes, a refutação que fiz aos seus artigos. Vocês, meus amigos, mereceram a refutação. Que não há nenhuma tragédia na educação básica brasileira. Temos crise, mas a crise tem duas características. O que está morrendo resiste a morrer, e o que está nascendo encontra enormes dificuldades para nascer, mas o florescimento prevalece, a vida prevalece. É o que está acontecendo na educação básica brasileira, especialmente com a colaboração de vocês que já estão a caminho, experimentando, fazendo seus estágios, conhecendo, adquirindo cultura científica e pedagógica, e daqui a pouco estarão dentro das escolas, trabalhando, pensando, refletindo e dando o melhor de si. Eu não vou fazer um apelo à paixão, porque a minha geração foi uma geração apaixonada. E a paixão pela vida se manteve em todos os tempos. Eu sou um idoso, 77 anos, mas não serei velho jamais. O dia que eu parar de sonhar, eu gostaria de ter 7 palmos de terra sobre o corpo, que deixou de sonhar, por isso deixou a vida. A vida não é biológica, a vida é o sonho, é a Guimarães Rosa, é a coragem de sonhar e a coragem de fazer o sonho acontecer. Não é isso? Isso vocês gostaram, né? Então tá. Falei demais, vamos lá. Obrigado.